Vamos lá, eu vou apresentar aqui um pouquinho, e aí deixa eu compartilhar a minha tela, só um minuto. Bom, aí estão vendo a minha tela, e eu vou começar com o seguinte, eu acho que o João e o Britaldo já começaram dando um pouco da introdução do que eu ia apresentar aqui hoje, tá? Fiz uma apresentação bem dinâmica, bem polêmica, tá, gente? Hoje é para polemizar aqui um pouquinho. E o que eu vou falar hoje é sobre como reduzir a assimetria entre clientes e distribuidoras e comercializadoras de energia, tá? E aí, para a gente começar esse tema, que é um pouco polêmico, tá? Em como a gente reduz essa assimetria, vou começar trazendo alguns exemplos aqui e algumas origens dessa assimetria na relação dos consumidores, fornecedores e distribuidoras. Trouxe pouco material, porque isso aqui é um material muito extenso. Então, a gente tem que respeitar aqui um tempo, senão a gente fica discutindo a noite inteira. Mas eu vou começar com alguns exemplos. Primeiro exemplo, acho que o Britaldo e o João já tinham comentado. Eu vou falar do livre mercado. E eu trouxe o exemplo do telecom. Trouxe algumas questões aqui do mercado regulado, do telecom, e o mercado hoje, fazendo um comparativo com energia, o mercado livre de telecom. Tá? À época, lá, muita gente acho que tem acompanhado, está acompanhando aí no chat, né? Muita gente nova não passou por isso. Mas lá em 1990, quando o mercado de telecom era muito regulado, era extremamente caro conseguir uma linha telefônica no país. E a gente vê aí que essa é uma notícia um pouco mais antiga, tá? 20 anos, essa notícia de 2018, remete a 98. Pouco antes disso, 95, 90, e um telefone custava US$ 5.000, né? E para ativar, habilitar uma linha de celular, a gente tinha que pagar US$ 22.000 à época. Tá? Hoje, fazendo um comparativo, trazendo a época, isso aqui custaria mais ou menos R$ 160.000 para ter um telefone lá em 1990. Então, assim, era algo extremamente inacessível aqui no Brasil. E aí houve a questão da abertura do mercado, privatização, enfim. E aí eu trouxe um outro exemplo, que a site da Vivo, peguei a Vivo aí, ó, uma das operadoras que a primeira apareceu, e a gente vê hoje que é muito acessível, R$ 52 por mês, bônus de 5G, caramba, 4, ligação ilimitada. Então, assim, com a abertura do mercado, né, o livre mercado, isso trouxe bastante benefício. E aqui eu trouxe alguns exemplos do mercado automotivo, tá? No americano, a gente tem alguns carros americanos atualmente que custam aí cerca de R$ 40.000 nos Estados Unidos, e os mesmos carros aqui custam entre 180 a R$ 360.000 sem sentido nenhum, tá? E aí vem o estímulo à concorrência, né? Quanto mais concorrência, a gente tem um poder maior de compra, né? Os fornecedores acabam tendo uma redução no preço devido à grande concorrência. E o terceiro tópico que a gente vai discutir aqui na relação de assimetria é a educação do consumidor. E aqui eu trouxe dois exemplos aqui. Consumidor desinformado, a Black Friday sempre pega consumidor desinformado, né? Lojas que pagam, que vendem tudo pela metade do dobro, né? Com alguns exemplos aqui uma notícia do Procon, né, fazendo a fiscalização, e um consumidor bem informado. Eu trouxe um caso aqui, né, só como exemplo, né, da noiva que falou que não era noiva, era somente uma convidada de um casamento, recebeu uma maquiagem como que ela pediu, né, e ainda assim o fornecedor ficou bravo, sentindo-se enganado pelo consumidor. Mas o consumidor sabia o que pedir, né? Informação bem dada pelo consumidor, recebeu aquilo que ele pediu, tá? E aí vem da educação do consumidor saber o que pedir para os fornecedores. E aí eu vou fazer um paralelo agora com o mercado de energia, tá? Vamos trazer isso aqui para dentro do mercado de energia com o cenário atual do mercado de energia no Brasil. Bom, hoje o custo per capita, né? E aí eu trouxe aqui algumas informações da Brás, tá? Custo 200 kWh ajustado pela renda per capita de cada país. Estamos com uma das tarifas mais caras. O Brasil, na verdade, é o segundo país com a tarifa mais cara de energia. E aí eu trago aí uma notícia, né? O país é
o Brasil é o país da energia mais barata e da tarifa cada vez mais cara. Isso foi dito, inclusive, pelo presidente, pelo diretor-geral da ANEEL, né? O Sandoval Feitosa, né? E proferiu exatamente essa frase. Hoje a tarifa média no Brasil, no mercado cativo, é de R$ 864. E aí vem aquela comparação com o primeiro mercado que eu citei lá, o Telecom, o Mercado Livre. Hoje a tarifa média no Mercado Livre está em R$ 120, tá? Então, a gente vê a disparidade quando a gente está no mercado cativo totalmente regulado, né, sem abertura, tendo que comprar a concessionária, a gente paga aí absurdos, né, 8 vezes mais, 7 vezes mais do que a gente paga quando a gente tem um livre mercado. No Mercado Livre, pagando R$ 120, isso é um absurdo, né, quando a gente pensa que o Brasil produz uma energia muito mais barata, né, e a tarifa é absurda. E aí isso tem uma origem lá atrás, em 2001, com um apagão. Não sei se todos lembram, mas na época, né, o apagão trouxe aí 9 meses mais ou menos de racionamento, enfim, crise hídrica. Começaram programas aí para subsidiar a construção de fontes alternativas. E aí até o Britaldo, o João comentaram, né? Subsídio atrapalha muito hoje. Na época ajudou a desenvolver o mercado, enfim. Só que aí tem uma grande questão da implementação desses subsídios, né, para desenvolvimento do mercado. O que acontece aqui? Vamos lá. Hoje, como que é a composição tarifária da energia? Tá? Nós pagamos mais ou menos 21% de impostos, isso aqui era mais alto antes, isso reduziu, né, na equiparação dos impostos. Antigamente, pessoa física pagava mais imposto que pessoa jurídica. A equiparação dos impostos aqui deu uma reduzida. Os encargos somam 16% da contribuição aqui dentro da tarifa de energia. Nós pagamos 24% pela distribuição, 6% pela transmissão e 33% pela compra da energia. Essa é a composição tarifária nossa. Só que aqui tem um grande segredo. Esses 16% de encargos, né, são pagos somente pelos consumidores do mercado cativo, principalmente consumidores residenciais, industriais e comerciais. Então, quem está ali no mercado cativo não tem subsídio do governo, então, um programa lá de benefício de tarifas, como o pessoal da baixa renda, né? A gente acaba pagando 100% desse encargo. O pessoal do Mercado Livre não paga esse cargo. O pessoal da baixa renda não paga esse cargo. Então, sobra para quem está lá no mercado cativo arcar com esses custos. Isso começa a trazer um desequilíbrio para o consumidor, né? Vamos lá. Como que esses cargos são implementados dentro da tarifa de energia? Tá? Aí vamos lá nos programas de subsídios. Atividades rurais recebem subsídio, tarifa social, fontes alternativas, água e esgoto recebe subsídio na tarifa de energia. Né? E aí, dentro do IDEC, tá? Do Instituto de Defesa ao Consumidor, eles fizeram uma pesquisa lá em 2018, onde foram pagos aí 14 bilhões, quase 15 bilhões de reais em subsídios inseridos na tarifa de energia, pagos pelos consumidores do mercado cativo. Dentro desses 15 bilhões pagos, eles trouxeram aqui algumas informações importantes. 9 milhões de reais foram pagos, foram destinados a pessoas físicas, sem muita explicação, tá? Então, a concessionária tem a obrigação de explicar para onde ela está aplicando o dinheiro do subsídio, só que aí trouxe aqui dados de pessoas físicas, clínicas, motéis, igrejas, envasamento de água, cursos preparatórios, farmácias que receberam verba do subsídio, e aí ficou sem muita explicação para que seria usada essa verba. Fontes alternativas, o pessoal recebeu lá, shoppings, supermercados, condomínios receberam dinheiro do subsídio, provavelmente por questões de projetos de energia fotovoltaica, enfim. E aí, água e esgoto receberam subsídios da tarifa de energia. Então, basicamente, o que está acontecendo? A gente a tarifa de energia está sendo subsidiada, está subsidiando
a tarifa de esgoto, tá? Água e esgoto. Então, a gente está encarecendo um bem essencial em prol de outro bem essencial. Isso aí não faz sentido nenhum, tá? E como o pessoal está legislando essa questão de subsídios. Aí eu vou trazer aqui o exemplo da MP 1162, né, de 2023. A medida provisória foi transformada em lei, na Lei 14.620. E essa Lei 14.620, ela regula o programa Minha Casa Minha Vida. Não tem nada a ver com geração distribuída, não tem nada a ver com energia, enfim, mas ela está legislando sobre geração distribuída. Então, o que falava lá na medida provisória, né, que as distribuidoras teriam que contratar compulsoriamente energia excedente do GD de usinas que seriam instaladas no programa Minha Casa Minha Vida. Para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. O preço de referência para essas construções da Minha Casa Minha Vida, né, do GD na Minha Casa Minha Vida, ficou em R$ 446 o megawatt-hora. E hoje o PLD está no piso, né? Estava no piso, atrás acredito que está no piso ainda R$ 69 o quilowatt-hora, ou megawatt-hora, aliás, né? E a medida provisória a lei da Minha Casa Minha Vida ia obrigar a concessionária a comprar a energia a R$ 446 do pessoal do Minha Casa Minha Vida e vender no mercado a R$ 69, liquidar, né, o PLD. E aí quem encarca com esse custo? Isso vira subsídio. Vou ter que comprar energia a R$ 646, 646% mais caro, deixar liquidar no PLD e eu vou ter que repassar isso para o consumidor. A concessionária nunca assume um custo desse. Tá? Isso foi retirado quando a lei, quando a medida provisória virou lei, isso foi vetado, isso foi discutido muito, e acabou que eles permitiram que os órgãos governamentais, né, órgãos públicos, possam comprar essa energia excedente do Minha Casa Minha Vida. Pô, legal, bacana. Faz sentido, órgãos estão aí no mercado cativo, estão arcando com o subsídio, vão poder comprar mais barato a energia excedente lá do programa Minha Casa Minha Vida. Ainda assim, né, isso pode causar aí algum certo impacto econômico na tarifa de energia, tá? A longo prazo. E aí eu trouxe um outro comparativo, isso foi em 2018, tá, gente? Aqueles dados que eu trouxe aqui são de 2018, isso aqui é 2023, tá? As leis, mas eu vou trazer um comparativo com vocês da previsão 2024. 2024, estamos prevendo aí 35 bilhões de reais em subsídios, tá? E aí a gente faz aquela seguinte comparação. 13 mais 8 aqui, bilhões em gastos com subsídios sem a devida transparência e mais 2, quase 3 bilhões de reais em subsídios sem sentido. Eu estou usando lá, subsidiando o esgoto, né, com outro bem essencial. Não faz sentido nenhum. E como eu falei para vocês antes, né, quem paga isso é apenas um nicho dos consumidores de energia. E aí eu trouxe aqui outro detalhe, né? Os consumidores do Mercado Livre. Atualmente, aí eu trouxe uma evolução aqui da CCE e da Abracel, de 2004 até 2023, até setembro de 2023, a evolução dos consumidores do Mercado Livre de Energia. Então, lá em 2004, nós tínhamos 362 consumidores do Mercado Livre de Energia. E isso evoluiu muito. Em setembro de 2023, nós estávamos com 35 mil consumidores no Mercado Livre de Energia. E aí, foi feito aí um levantamento que este ano 2024 houve uma abertura de mercado, cerca de 72 mil unidades consumidoras vão poder migrar para o Mercado Livre. E o que isso vai trazer? Bom, primeiro, quem migrar para o Mercado Livre vai ter aí uma redução na tarifa de energia, tá? Pela concorrência, vai poder escolher o seu fornecedor e vai deixar de pagar os subsídios. Então, o que acontece? 72 mil consumidores, unidades consumidoras migrando para o Mercado Livre,
vai trazer um revés aqui para o mercado cativo. Principalmente geralmente, o público que migra para o Mercado Livre tem um alto consumo. Então, vai haver uma redistribuição de subsídios para quem permanecer no mercado cativo. E aí a gente começa a ter assim uma assimetria muito grande até entre os consumidores no mercado de energia atual. Tá? Mas bom para quem pode migrar para o Mercado Livre, ruim para quem fica. E aí, vamos para os finalmente aqui. Como que a gente reduz essa assimetria? Bom, primeiro, abertura total do mercado. A abertura total do mercado vai permitir aí a todos os consumidores irem para o Mercado Livre, escolherem os seus fornecedores, só que aí a gente cria alguns problemas políticos, inclusive, tá? Conforme eu falei para vocês, os subsídios. Se todos os clientes migrarem para o Mercado Livre, quem arca com os subsídios? Já que isso é subsidiado apenas por uma parcela da população hoje, que é quem está no mercado cativo, não é enquadrado como baixa renda, então isso teria que ser revisto. Tá? Então, revisão do sistema de subsídio de tarifa, isso vai tornar o sistema de subsídio justo para todos os consumidores. Né? E aí vai trazer a liberdade de escolha do seu fornecedor. Isso aqui traz uma assimetria entre os clientes e as concessionárias, tá? Trazendo aí a liberdade de escolha para o cliente. E para o comercializador. Comercializadoras corretas terão maior capacidade de concorrência. Quando eu falo comercializadoras corretas, o que eu quero dizer com isso? Tá? Não trouxe aqui, mas vou citar alguns casos. Em 2008, tivemos um caso de algumas comercializadoras que não compraram energia para entregar para os seus clientes, deixaram seus clientes expostos e ficou por isso mesmo. Alguns clientes tiveram muitos prejuízos, muitos clientes quebraram, inclusive, nessa época. Tá? A comercializadora foi penalizada, foi atrás, mas os clientes sofreram um prejuízo muito grande. Tá? Inclusive, alguns clientes que faziam parte da carteira da AME quebraram, não estavam conosco no Mercado Livre, na comercialização da energia, mas estavam conosco na gestão. Isso foi indicado pela AME na época. Olha, esse comercializador aqui não te deu a documentação devida, tá? Ele não te deu transparência, é melhor você cobrar isso desse comercializador, porque isso vai te trazer algum prejuízo em algum momento. Se ele não te der as garantias de que ele está comprando energia suficiente para aportar aqui na sua fábrica, né, você pode ficar exposto. Se esse cara não tiver lastro para te segurar, você vai ficar exposto. E num revés, aí, numa virada do PLD, o PLD estava no mínimo na época e era muito baixo, virou isso de alguns meses, né? Saiu do PLD mínimo, foi para o teto, e trouxe prejuízo grande para diversos consumidores. E aí, as comercializadoras que tiverem, né, mostrarem para os clientes a capacidade de comercializar energia, de trazer transparência, de trazer acesso à informação, que é o outro item aqui, né? Se trouxerem isso, essas comercializadoras vão estar bem posicionadas no mercado numa abertura total. Não só numa abertura total, mas atualmente, tá? E acesso à informação, a outra aba aqui, os clientes precisam ter acesso à informação. E o trabalho da AME aqui é disponibilizar informação. Eu já apresentei algumas vezes a plataforma da AME. Nós temos a nossa ferramenta captura todos os dados das faturas de energia, então do cabeçalho ao rodapé nós extraímos e levamos essa informação para o consumidor. E as informações são importantes para a tomada de decisão. Além das informações das contas de energia, das faturas de energia, seria importante o consumidor ter acesso aos dados de telemetria em tempo real. Isso vai permitir o consumidor saber efetivamente o que ele está consumindo naquele momento, tá? Atualmente, sistemas de telemetria, principalmente para consumidores de baixa tensão, são extremamente caros. Isso vai mudar com o tempo, enfim. Mas essa é uma informação
que faz muita falta, inclusive para as concessionárias. Aí eu vou citar alguns casos aqui internos, não vou trazer casos específicos, mas a gente tem concessionárias que têm dificuldade em receber a telemetria do seu próprio cliente, tem dificuldade de ir lá e tirar a medição. Tá? Tem concessionárias que não vão todos os meses tirar as medições nos clientes, eles fazem rodízio a cada 3 meses, principalmente clientes de baixa tensão, porque isso inviabiliza a operação dela. Instalar uma telemetria para esses clientes, como eu falei, é muito caro. Então, também não faz sentido hoje, né, para essas concessionárias investirem uma grana alta e não terem o retorno. Então, muitas vezes, a informação que a gente recebe na fatura de energia é defasada. E, tendo uma telemetria em tempo real, traz aí transparência para todos os consumidores. E isso a gente identifica muitos erros de medição nas contas de energia, tá? Como eu já mostrei aqui algumas vezes, vários erros na medição são identificados e ressarcidos pelas concessionárias. E também, acesso à informação, trazer transparência durante a contratação de energia. Como eu falei agora, né, algumas comercializadoras, aconteceu em 2008, aconteceu em 2010 e aconteceu em 2019 de novo. Tá? Das comercializadoras não comprar energia suficiente para vender para os clientes, vende mais do que comprou, acaba deixando o cliente exposto. Para vocês terem uma ideia, tá? Esses prejuízos foram cerca de 200 e 300 milhões de reais para essas comercializadoras, tá? Um gap aí de entre 200 e 300 milhões de reais que essas comercializadoras deixaram de comprar em energia elétrica. E, por fim, eu trouxe aqui, além do acesso à informação, além da transparência, fiscalização e penalização, para a gente poder reduzir a assimetria do mercado hoje. E aí eu trouxe diversas notícias e vou contar aqui um pouco do que tem acontecido com algumas distribuidoras. Principalmente o canal AB Solar, eles fazem diversas investigações, enfim, ficam nas fiscalizações junto às consumidoras. Então, a AB Solar cria canal de denúncia contra distribuidoras que descumpre a regra de geração distribuída. A AB Solar cobra providência da ANEEL contra distribuidoras, por quê? A associação alega descumprimento de prazos e dificuldades impostas aos brasileiros que buscam gerar a sua própria energia. Tá? E está acontecendo, as concessionárias estão travando projetos, estão travando projetos de geração distribuída, e não tem a devida penalização. Aí volta para a Câmara dos Deputados. Deputados cobram fim das barreiras à instalação de sistema de geração distribuída por consumidores. Tá? Concessionárias alegam excesso de pedidos para justificar atrasos. Então, algumas distribuidoras, o número subiu mais de 200% esse ano, lá em 2022. Então, assim, quando, né, criou-se a questão da geração distribuída, houve-se uma série de incentivos subsidiados aí na tarifa, que acabaram viabilizando muitos projetos de geração distribuída no Brasil inteiro. E realmente houveram muitos pedidos aí de acesso ao sistema, de criação de usinas, mas e aí as concessionárias começaram a dificultar esses acessos, e por simplesmente interesse próprio. Tá? Vou trazer um caso de alguma... Não vou citar a concessionária, tá, gente? Mas está acontecendo de concessionárias irem atrás de clientes, tá? Principalmente para geração distribuída em mercado livre varejista, agora com a questão do varejista. Se o cliente quer migrar para a geração distribuída, por exemplo, a concessionária dificulta o projeto do cliente, barra o projeto do cliente, impede aquele projeto de andar por muito tempo. Só que ela vai lá e vai com uma solução para esse cliente. Olha, vem cá, você quer ir para a geração distribuída? Eu coloco você dentro da minha usina de GD. Assim você compra energia mais barato. Isso está acontecendo, inclusive no mercado livre varejista, também está acontecendo uma outra questão. Algumas concessionárias têm um prazo aí de 6 meses para migração para o mercado livre varejista, só que algumas concessionárias estão falando para o cliente, vem cá, se você comprar no varejista comigo,
eu migro você mês que vem, você não precisa esperar 6 meses. Isso está acontecendo. Então, basicamente, o que as concessionárias estão fazendo? Usando do poder que tem de distorcer as regras internas, né, para migrar o cliente mais rápido, para atrair o cliente para dentro delas mesmas. E isso cria uma assimetria muito grande entre distribuidora e comercializadora. Algumas regiões comercializadoras, inclusive, estão desistindo de trabalhar. Tá? E isso está sendo juntado um material que vai ser apresentado aí para a ANEEL e para a Câmara dos Deputados em breve, tá? Para que sejam tomadas providências contra essas concessionárias. Se a concorrência é livre, é regulamentada, essa concorrência tem que ser seguida. Não é que se precisa ter uma espera de 6 meses para migrar para o varejista, a concessionária também tem que obedecer essa regra, né? Se existe aí um série de projetos que tem que ser seguidos para a GD e o consumidor seguir corretamente, aquele consumidor tem que ter a usina dele ligada, né? Não simplesmente a concessionária negar a ligação daquela usina e falar, vem para cá que eu vendo para você mais barato. Tá? E aí tem outras questões aqui, inversão de fluxo e conflito com distribuidoras, ameaça de avanço da geração distribuída, CPI para investigar falta de alvará para conexões, distribuição de distribuidoras em GD, protocolada. Então, foi aberta até uma CPI para verificar o que as distribuidoras de energia elétrica do Brasil têm feito uma ação coordenada contra a geração distribuída. Né? E a sensação que dá é essa mesmo, tá? Restrição contra instalações de energia solar causam 3 bilhões de prejuízo. Então, novamente, concessionária dando restrição. E aí eu trouxe até um reclame aqui. Além de toda essa barreira, né, que as concessionárias estão colocando para projetos de GD e migração do varejista, né, e migração do mercado livre, elas não estão compensando crédito de geração distribuída corretamente. Isso já tem acontecido, aconteceu com clientes nossos, de fazer uma revisão dos créditos e a gente encontrar lá um montante em dinheiro que a concessionária não tinha acreditado. E no Reclame Aqui a gente acha, né, diversas reclamações. A concessionária está fazendo esse acreditamento direito. Má fé ou falta de capacidade técnica para lidar com a geração distribuída, independente do que seja. Isso tem impactado muito o consumidor e também tem impactado muito as comercializadoras. Então, para redução da assimetria, volto a esses 3 pontos: abertura total do mercado, acesso à informação e fiscalização e penalização. E aí, como eu falei, né, a AME tem o papel hoje de ajudar todos os consumidores, inclusive as distribuidoras, trazendo transparência ao mercado. A gente tem a capacidade de processar os dados, tem a capacidade de enxergar o que está acontecendo no mercado, tem a capacidade de verificar os erros. E esse é um pouquinho do trabalho que precisa ser feito para a gente ter o acesso à informação, para a gente conseguir apoiar essa abertura total do mercado e conseguir também trazer, ter um papel importante durante a fiscalização e a penalização de quem não cumpre com as regras e quem não segue aí, quem dificulta a abertura do mercado, tá, gente? Eu acho que isso é um pouquinho do que eu tinha para falar hoje, né? Bem rápido, bem sucinto. Agradeço aí a todos e, novamente, já é o terceiro Energy Advisor que eu participo, é um prazer sempre participar, tentar colaborar um pouquinho aí com conhecimento. E, novamente, João, agradeço aí a oportunidade, principalmente por participar aí ao lado do Ítalo e do Britaldo, né? Que são feras aí no mercado, não tem nem palavras. Tá? Boa, Arapuã. Bacana. Bom, eu acho que essa questão daquelas soluções energéticas, né, que o próprio Ítalo falou, tem tudo a ver com a... Eu não consigo ver um mercado estável sem alguém auditando e cross-checando as coisas que acontecem. E, naturalmente, que como o Ítalo está falando que as marcas e tal, mas é um mercado de credibilidade, né? É óbvio que as marcas são importantes, mas uma vez que eu lembro também, enfim, tem que ter uma coisa de telecom no meio, né? Eu lembro do Speed, né? Lembra do Speed da Telefônica? Era Sim. O Speed,
e de repentemente acabou-se o Speed e todo mundo queria o Virta, porque ninguém mais confiava no Speed, tiveram que trocar o nome do coitado do Speed que morreu. Então a questão de credibilidade é fundamental e vai fazer muita diferença, e a AME vai ter um papel muito grande nisso, né? Porque a gente está falando essas coisas todas e nem estamos falando de inteligência artificial, nem coisas que vão vir junto aí, que vão ser auxiliares, que vão fazer muita diferença, né? Exato. Beleza, Irapuã. Muito obrigado aí pela apresentação, muito bacana. Sempre não trivial. E vamos que vamos, né? Fechado. Eu que agradeço, João.